Saudações, pessoal. Vamos começar a nossa primeira semana, que vai do dia 8 até o dia 14 de novembro, da nossa disciplina de ambientes virtuais de aprendizagem. A nossa primeira unidade fala sobre a introdução ao AVA e aos seus recursos. Quais os objetivos da nossa aula? Hoje eu vou relatar para vocês a evolução da educação à distância e a importância dos AVAs. Vamos discutir vantagens e os desafios do ensino online. Vamos definir o que é AVA e AVEA. Apresentar ferramentas AVAs disponíveis no mercado. Apresentar principais recursos disponíveis e identificar a escolha do ambiente virtual de aprendizagem. Bom, durante a semana, vocês vão ver que tem o material didático, tem o online e tem para impressão. É a mesma coisa, tá? Porém, aqui você consegue gerar o arquivo PDF e imprimir. Essa videoaula vai ficar disponível neste local e eu disponibilizei aqui alguns livros que são gratuitos, que você pode baixar, não tem direitos autorais, então fiquem à vontade para poder baixar. E eu coloco, quando é necessário estudar o capítulo, né, neste local aqui. Então, para a nossa disciplina, estudar somente o capítulo 1. Então, neste caso, deste livro gratuito aqui, você vai estudar somente o capítulo 1. Aqui a gente tem mais um link que fala sobre informática na educação e mais um link que eu peço para poder estudar, né, o item 5, uma visão do EAD na pandemia de 2019 a 2020. Lembrando que isso será cobrado, tá? Aonde que vai ser cobrado? Nas atividades na parte de baixo, né? Então, descendo a disciplina, vocês vão ver que aqui nós temos atividades avaliativas, e eu queria deixar bem claro, né, já que estamos começando a disciplina, eu costumo colocar entre colchetes a nota e entre parênteses o período para que você possa desenvolver a atividade, tá bom? Então, todas as atividades dessa semana vão até o dia 14 de novembro. Aqui nós temos um fórum de dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, pode postar aqui ou pode me chamar, mandar uma mensagem pelo próprio ambiente virtual, tá? Aqui nós temos um fórum não participativo, quer dizer, aliás, um fórum participativo não avaliativo. Neste caso, é mais uma apresentação de vocês, né? Quais os objetivos. Então, por favor, o objetivo é que eu conheça melhor os discentes. Aqui nós temos uma atividade prática, que eu ainda vou explicar. Nós teremos uma videoaula só sobre essa atividade prática. Aqui as atividades avaliativas, então tem um questionário e tem um fórum sobre os desafios do ensino online, tá bom? Que precisa ser resumido. E sempre tem aqui um resumo da semana, que é aquilo que você tem que aprender, né? Aquilo que foi ministrado e que você precisa entender. Vamos abrir aqui o material didático online, pode ser online mesmo. Eu seguro Ctrl e clico na opção, que ele já abre uma nova guia, né? Então, pessoal, para que vocês entendam melhor a nossa disciplina, o meu nome é Rogério, né? Já foi apresentado na videoaula passada. Eu sou graduado em administração de empresas e ciência da computação, atuo aí há mais de 10 anos dentro da educação à distância, não só na instituição pública agora, como também na instituição privada. Trabalhei durante quase 5 anos com EAD nas instituições privadas. Atualmente eu sou professor EBTT aqui do campus de Três Corações. Gosto muito aí de viajar e tal. Quem quiser pode me acompanhar aí no meu Instagram. Essa aqui é a ementa da nossa disciplina, né? Então a gente vai falar sobre ambientes virtuais de aprendizagem, seus recursos,
né, os diferentes ambientes virtuais de aprendizagem. Vamos falar sobre planejamento e criação de um curso, na verdade, um curso ou uma disciplina, né, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, e como que essa disciplina ela pode ser estruturada, pois existem diversas formas, né? A gente vai falar muito sobre design instrucional. Eu separei em etapas, né? Então, nós vamos estudar agora a etapa de introdução aos ambientes virtuais de aprendizagem e seus recursos. Depois, na próxima semana, planejamento e criação de cursos EAD. Depois, a gente estrutura, né? Faz a estruturação de uma disciplina em um ambiente virtual. Provavelmente vamos usar aí o Google Sala de Aula, que é o mais próximo e mais fácil de ser utilizado. E vamos, na última etapa, fazer uma implementação e melhoria contínua. Lógico que tudo isso, né, conta com a participação de todos os alunos, dando até sugestões de melhorias. Temos aqui a bibliografia básica e a bibliografia complementar, tá bom? Na unidade 1, quando a gente fala de a evolução da educação à distância, né, e a importância dos AVAs, AVA vem de Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? São ferramentas, desculpa, são recursos tecnológicos que nós temos, né? A educação, né, ela está em constante transformação, a gente sabe disso. E um dos fenômenos mais notáveis dessa evolução é a crescente adoção da educação à distância, principalmente, né, depois desse cenário de pandemia que nós tivemos, com a educação remota. É importante a gente frisar que educação remota é uma coisa, educação à distância é outra, tá? A educação à distância, ela tem uma história muito mais rica, complexa, que se estende por décadas aí. Inicialmente, o EAD ligava, né, o curso por correspondência, limitando a interação entre o professor e o aluno. Porém, né, com o surgimento da tecnologia, da internet, do computador e de outros recursos, né, transformou drasticamente o EAD. E, inclusive, continua transformando. No entanto, né, hoje, o EAD abraça as possibilidades oferecidas pela tecnologia, permitindo uma educação de qualidade, à distância, que rivaliza com o ensino presencial. Então, não existe mais aquela, o ensino presencial sempre vai ser melhor do que o ensino à distância. Principalmente porque nós temos um público, né, para todos os tipos de educação. Para todas as modalidades de educação, nós temos público para isso. Então, o AVA, né, é a espinha dorsal da educação à distância moderna. Essas plataformas online oferecem uma ampla gama de recursos, desde a criação de conteúdo até a comunicação e avaliação. Para os professores do ensino médio, os AVAs representam uma oportunidade única de personalizar o ensino para atender às necessidades individuais de cada um dos alunos. Eles podem criar módulos de cursos interativos, fornecer feedback em tempo real e monitorar o progresso dos discentes. Além disso, o AVA promove flexibilidade de horário para o aluno, acessibilidade, permitindo que os alunos aprendam no seu ritmo. Uma coisa interessante de falar aqui, né, por experiência, como eu dou muitas disciplinas EAD e também estou no ensino presencial, eu utilizo das minhas disciplinas EAD no ensino presencial. Isso tem funcionado bastante, né? Porque nem sempre dentro da sala de aula a gente consegue atingir todos os objetivos necessários com aquele discente. E o discente tendo todo o material didático disponível para que ele possa estudar na sua casa e no seu ritmo, a aprendizagem é maior.
A história e o futuro, né, da educação à distância. A educação à distância, ela permite que os alunos, né, aprendam sem a necessidade de estar fisicamente presente dentro de uma sala de aula. Essa forma de aprendizado à distância tem raízes profundas na história da nossa educação, e sua evolução ao longo dos séculos reflete os avanços tecnológicos, as mudanças sociais e as necessidades educacionais em constante transformação. Aqui eu venho falando a respeito de todo o processo que se deu desde o século XX, né? Desde as universidades, desde os cursos por correspondência, né? Criado pela Universidade de Londres e por aí vai indo. Então, eu acho interessante que vocês leiam isso com o objetivo de conhecer como que foi esse projeto histórico, né? Essa iniciação histórica do EAD, desde até mesmo do Egito. Aqui no Brasil, uma dos programas educacionais mais conhecidos é o Telecurso 2000, né? Foi muito popular, principalmente aí na década de 90, dos cursos do Telecurso 2000. A verdadeira evolução, né, ele ocorre ali de 90 a 2000, né? Principalmente com o uso do www, né, da internet, permitiu isso daí. E é claro que a instituição pública e a instituição privada perceberam esse nicho de mercado e entraram nesse nicho de mercado. É claro que o EAD, além, né, de, como se diz, trazer um nicho muito bom, né, de até mesmo financeiro e de educação para toda a população, traz também desafios e, claro, oportunidades, né? Como eu disse, a pandemia do Covid-19 acelerou esse processo de adoção ao EAD. Mas não daquele jeito, tá, pessoal? Porque a gente tem que separar muito bem educação emergencial, que foi a educação remota naquele período, de educação à distância. Nós vamos montar todo um processo para educação à distância. Tá legal? Bom, vantagens e desafios aí do ensino online. Quando a gente fala de vantagens, né, a gente diz que um dos principais motivos, né, que as pessoas vão procurar um ensino online é a flexibilidade de horário, né? Muitos trabalham, hoje nós vivemos uma sociedade um pouco diferente das anteriores. Então, primeira coisa, acesso à educação de qualquer lugar. Então, com o ambiente virtual, você permite que os alunos acessem o conteúdo que você colocou a partir de qualquer lugar que tenham acesso à internet. Isso é particularmente útil para estudantes que enfrentam desafios de mobilidade. Além da flexibilidade de horário, conforme eu disse. O AVA permite que os alunos escolham o horário mais adequado para o seu aprendizado, o que é especialmente valioso para adolescentes com agendas variadas. Temos aí uma variedade de recursos tecnológicos que a gente vai discutir não só nessa disciplina, mas em outras disciplinas também. Acompanhamento personalizado, então, caso o curso tenha uma tutoria, um processo de monitoramento bem definido, é possível acompanhar esse aluno dentro da plataforma. Quando ele não entrega o trabalho, quando ele entrega o trabalho, se ele clicou em determinado lugar ou não, se ele fez a atividade. Então, é possível fazer isso nos dias de hoje. E preparação para o futuro, né? A experiência com Abas também prepara o estudante para o ambiente digital,
que encontra dentro das universidades, no próprio mercado de trabalho aí, dentro das próprias organizações, dentro das empresas, propriamente dito, nós temos ambientes virtuais de aprendizagem que são criados para treinamento de seus colaboradores. Porém, existem desafios, pessoal. Se a gente for, eu não vou me estender muito aqui, senão a aula fica muito longa, é preciso que vocês também leiam esse material didático, né? Mas, quais são os desafios, principalmente do Brasil nos dias de hoje, né? Acesso e desigualdade digital. Esse é um grande desafio online, que é desigualdade digital. Nem todo mundo, nem todos os alunos têm acesso igualitário à internet de alta velocidade, principalmente no Brasil. Isso pode criar uma disparidade, significativa no acesso à educação, com alguns estudantes enfrentando principalmente dificuldades aí para acessar as suas aulas. O outro desafio muito grande é motivação e autodisciplina, né? Quando a gente fala de educação à distância, é necessário que, o ambiente virtual, o EAD, o AVA e as pessoas que estão trabalhando dentro dessa ferramenta possa, principalmente, motivar os alunos. Geralmente, em curso de educação à distância, a responsabilidade, o papel de fazer isso é o papel do tutor. Não que o professor não vá fazer isso, mas geralmente é o tutor que faz esse processo de motivação dos alunos. E o outro processo é de autodisciplina. Quando você, todos vocês aí, estão fazendo esse curso EAD porque precisam e querem aprender algo mais. É necessário, e foi visto lá na disciplina de ambientação, a necessidade de você ter uma autodisciplina. Sabe, o próprio aluno separar um horário para os seus estudos. O ensino online exige também do discente, altamente disciplina e motivação. Então, se não tem isso dentro do ambiente virtual, ou o próprio aluno não procrastina nos seus estudos, isso fica difícil, Fica uma situação complexa, porque ele não vai acompanhar. Por isso que eu sempre falo, vamos verificar as datas de entrega dos trabalhos, entregar direitinho, assistir as videoaulas, ler o material didático, isso é importante dentro do processo de aprendizagem. É necessário, que tenha interação e engajamento, é um desafio, a interação entre aluno e professor é fundamental para o processo de aprendizado. Então, no ensino online, essa interação pode ser desafiadora devido à natureza assíncrona das aulas. Lembrando que nós temos natureza síncrona e natureza assíncrona. A natureza síncrona são aquelas aulas online que eu estarei disponível a vocês, nós vamos bater um papo através do Google Meet. Então, isso são aulas síncronas. E nós temos as aulas assíncronas, que são essas que eu estou gravando neste momento, o material didático que eu estou colocando ali, então é necessário que você também assista essa aula. Aqui no Instituto Federal, nós temos essas aulas síncronas justamente para melhoria do processo de ensino de aprendizagem de vocês, e principalmente compreensão, que é nessas aulas que vocês vão tirar as dúvidas diretamente com o seu professor. Criar um ambiente virtual que promova a participação ativa dos alunos e a colaboração é um desafio contínuo. E tem uma questão aqui também, pelo perfil dos alunos, nem todos os alunos gostam de se interagir dentro da plataforma. Muitos vão com o objetivo de aprendizagem, de forma individual. Então, é preciso saber balancear esse processo de educação. A qualidade do conteúdo e a instrução, a qualidade do conteúdo do ensino online pode variar amplamente, então nem todos os cursos online são criados igualmente. Então, isso depende também da disciplina, depende do professor, A falta de uma regulação rigorosa pode resultar
em muitos cursos de baixa qualidade. Isso tem ocorrido. E um dos motivos, né, e como que a gente melhora isso? Através de cursos como esse. Então, esses cursos permitem que a gente possa discutir e melhorar esse processo de educação à distância. Então, garantir que o conteúdo seja preciso, né, atualizado, eficaz, é um desafio constante para nós, educadores. Outra questão é a avaliação e a integridade acadêmica, né? Avaliar o desempenho dos alunos de uma maneira justa. Isso aí é um processo também difícil, até mesmo no presencial, né? O processo de avaliação é algo que é sempre muito discutido dentro da educação. Imagina dentro do processo de educação online, né, gente? Então, é complexo, né? E é outro desafio que a gente tem. Outra questão, outro desafio é o isolamento, né, e bem-estar mental. Então, o isolamento social é uma preocupação significativa dentro desse processo de educação, especialmente para estudantes que preferem a interação face-to-face, né, face a face aí, com o professor. É o que eu falei, é questão de perfil, né? A falta de contato humano regular pode ter um impacto negativo no bem-estar mental dos nossos discentes, levando a estresse, a solidão e, principalmente, aí, a ansiedade. Hoje, nos dias de hoje, a gente vê muito isso. Outro desafio é a capacitação de professores. Parabéns a vocês que estão fazendo esse curso, né? Estão dando um passo a mais na qualidade da educação à distância dentro do nosso país. Temos aí questões de barreiras linguísticas e culturais. É claro que um sistema, com as ferramentas atuais, né, tradutor automático, tudo mais, isso diminui, mas ainda é um desafio. Outro desafio é o uso da tecnologia, né? Então, os alunos estão acostumados a trabalhar com as tecnologias, né? Se eu pedir para poder mandar um documento, né, anexar um documento, será que todos sabem anexar um documento? Enviar um e-mail, será que todo mundo coloca ali uma informação de assunto dentro do e-mail, sabe anexar um documento? Então, hoje, a gente trabalha muito com essa questão de analfabetismo digital, e ainda temos muito, tá, gente? Então, esse é outro desafio que nós temos. Então, a gente tem que superar esse processo de analfabetismo aí. Um outro conceito importante que eu venho relatando é a diferença entre AVA e AVA, né, ou AVA. Vocês vão encontrar a maior parte chamando AVA, tá bom? Mas o que no frigir dos ovos, vocês vão ler aí, qual é a diferença entre o AVA e o AVA? O AVA é uma ferramenta. Então, muitos de vocês já devem conhecer o Google Sala de Aula ou o Moodle, que é essa ferramenta que nós temos. Isso é um ambiente virtual de aprendizagem. O AVE, ele se expande um pouco mais, né? No sentido de, ele pode controlar notas, a aprovação do aluno, cadastro de aluno, né? Ele não está simplesmente somente dentro do Moodle, por exemplo. Então, um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, esse conceito, ele entra dentro desse processo de curso, né? Tem acho que eu coloquei aqui, ó. Em resumo, né, a principal diferença entre eles está na amplitude do termo, né? Um AVE é uma parte específica do AVE e se concentra principalmente na administração e entrega do curso online. Já o AVE, por outro lado, engloba todo o ecossistema digital de ensino de aprendizagem, incluindo não apenas o AVA, mas também todas as outras tecnologias e recursos digitais que podem ser utilizados no contexto educacional online. Eu posso utilizar o Facebook para poder dar uma aula, ou
publicar alguma coisa ou interagir com o aluno, isso traz benefícios para dentro da plataforma? Sim. Então, aí a gente chama de AVE. Não é muito comum, tá? Mas é um termo que a gente utiliza aí. Então, eles concentram em aspectos administrativos, como matrícula, gestão de notas, certificados. Não que o AVA, né, não que o Moodle não faça isso, mas imagine que você tenha outros sistemas, né, como é o caso do SWAP, nosso aqui, do Instituto Federal, dentro dele. Então, eles se preocupam, né, mais com o processo de aprendizagem e interação dos alunos. Então, um grupo de WhatsApp, né, se você montando um curso, tendo um grupo de WhatsApp e tudo mais, você consegue expandir esse processo. Você não está utilizando somente daquela plataforma, tá? Esse aí seria o conceito mais interessante. E aí nós temos abaixo, né, alguns recursos que podem ser utilizados, integrados dentro de um AVA. Por exemplo, redes sociais, ferramentas de videoconferência avançada, como é o caso do Google Meet, laboratórios virtuais e de simulação, é difícil de ser implementado dentro do ambiente virtual, mas nós já temos aí diversos laboratórios virtuais para isso, bibliotecas digitais que são avançadas, sistemas de gerenciamento de conteúdo, né, tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada, que tem crescido bastante, principalmente aí dentro da educação à distância, a realidade virtual e a realidade aumentada tem crescido bem, né? Vamos ver isso em outras disciplinas, tá, gente? Inclusive, como que a gente poderia montar esse processo, né? Eu conheço alguma realidade aumentada, que o aluno vem com o celular, ele pega o QR Code que está disponível no material didático dele, e ali ele está fazendo um curso de engenharia civil, ele mostra o prédio, né? Como que o prédio ficaria ali em 3D, de acordo com o que ele projetou. Então, tem muita coisa interessante vindo por aí. Plataformas de aprendizagem adaptativo, ferramentas de análise de dados educacionais, entre outros recursos aí que podem ser colocados dentro. Bom, principais ferramentas disponíveis, né? O que nós temos aí de AVA dentro do mercado? Quais são as principais? Vocês vão ouvir falar muito do Moodle, que é gratuito, e é este, né, que estamos utilizando e que a maior parte do governo federal utiliza por ser gratuito, um código aberto, né, amplamente divulgado, tem bastante recurso, está bem alinhado nos dias de hoje para a educação. Nós temos o Blackboard, que já é uma solução um pouco mais cara, tem um custo, né? Nós temos o Canvas, nós temos o Schoology, nós temos também o Google Classroom, que a gente vai acabar estudando, Edmodo, SAC, e por aí vai indo, Microsoft Teams, que é o da Microsoft, né? Nós temos diversas ferramentas, né? As principais, hoje, principalmente no Brasil, né, para as instituições públicas, é Moodle e Google Sala de Aula. Instituições privadas, muitas delas, às vezes, criou a sua própria ferramenta de educação, outras adaptaram o próprio Moodle. Então, às vezes, você acha que não é o Moodle, mas, na verdade, é o Moodle, foi feita uma modificação por ele ser um código aberto, né? É possível e é permitido que as organizações privadas façam isso e melhore de acordo com o perfil que aquela instituição deseja. E nós vamos ver o Google Sala de Aula, que é, em Minas Gerais, é bastante utilizado. Aqui no Instituto também nós utilizamos bastante, principalmente para ensino presencial. No período remoto, foi utilizado o Google Sala de Aula. Então, a grande vantagem do Google Sala de Aula é que
ele é fácil de aprender, né? Ele tem uma integração com o Google Workspace enorme, então você pode criar todos os seus documentos, apresentações, tudo mais dentro do Google Drive, armazenar isso dentro do Google Drive, a gente vai fazer isso, e disponibilizar para os alunos. Então, ele é prático, né? Então, tem vantagens, claro, e tem desvantagens. Nós vamos ver algumas delas, até mesmo nessa aula. Alguns recursos que a gente tem. Na gestão de cursos, nesse ponto, o Google Sala de Aula peca um pouco, né? Distribuição de conteúdo, ele ganha, até mesmo do Moodle. Mas em gestão de cursos, gestão de alunos e por aí vai indo, realmente fica difícil, né? Usando o Google Sala de Aula, de pedagogos, coordenadores de curso, entre outros, né? Fazer uma verificação, né? Os relatórios do Google Sala de Aula não são tão bons assim. Está melhorando, pessoal, né? Já fizeram uma modificação aí há uns 2 meses, mais ou menos, uma modificação bem significativa dentro do Google Sala de Aula, melhorou bastante, mas comparando em relação à gestão de cursos com o Moodle ainda é melhor. Então, recursos que todo AVA tem. A gestão de curso, mesmo que seja pequeno, mas tem que ter, né? Então, o processo de gerenciamento de inscrição de alunos, acesso a painel de controle do curso, por aí vai indo. Distribuição de conteúdo, então, vocês, eu, temos que aprender a colocar, postar um material didático lá dentro daquele ambiente virtual, né? Tem que ter um processo de comunicação e de colaboração, então, todo ambiente virtual tem que ter isso, né? Tem que ter um chat, tem que disponibilizar um chat para os alunos, você tem que disponibilizar mensagem privada, colaboração, né, wiki, blogs aí, fórum de discussão. Então, faz parte do processo, de todo esse processo, da criação de cursos, você ter isso dentro da plataforma. A plataforma permitir que você tenha isso. Avaliação e feedback, né? Então, não adianta o aluno simplesmente mandar o material didático se ele não tiver um feedback. Vocês vão perceber que dentro dos fóruns eu estarei lendo, ou o tutor vai estar lendo todos os fóruns, dando um feedback daquilo que foi informado. Então, avaliação e feedback, a plataforma deve permitir que se faça. As plataformas devem permitir personalização e adaptabilidade, né? Principalmente hoje, né? Com alunos com necessidades especiais e por aí vai indo. Relatórios e análise, é nesse ponto também que eu falo que às vezes o Google Sala de Aula peca um pouquinho, né? Está melhorando, mas ainda peca em relação ao Moodle nesse sentido. Blackboard é uma ferramenta muito boa, mas ela é privada, ela é paga, não é barata, e tem esses relatórios também. Uma outra característica que é importante é a integração e extensões, né? Muitas das vezes o pessoal chama de componente ou plugins, que você tem o Moodle propriamente dito, ou o próprio Google Sala de Aula, e você pode inserir uma melhoria de um parceiro terceiro. Então, às vezes, nem é da empresa Google, mas a empresa desenvolveu um componente, um plugin, que você instala dentro do Google Sala de Aula e você melhora esse processo de integração. Vamos ver também. Outra questão é acesso móvel. Sabemos que a maior parte dos alunos hoje utilizam do smartphone ou de tablet para poder acessar as disciplinas. Então, tem que ter essa compatibilidade, a gente vai falar a respeito disso. Tem que ter uma equipe por trás, né, suporte técnico, né, para professor, para aluno. Não conseguiu acessar a plataforma, deu algum problema e por aí vai indo. Então, tem que ter ajuda, tem que ter tutorial, tem que ter documentação online. Tem que ter a questão de segurança, né? E
privacidade, então, proteção dos dados, ainda mais hoje com a lei de proteção de dados, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo da informação que é colocada dentro do ambiente virtual. Vem aí a parte de gamificação, né? Isso também o Google Sala de Aula peca um pouquinho. O Moodle tem o processo de gamificação. Na minha disciplina, eu vou implantar. Então, quem for aprovado na disciplina vai ganhar um emblema, ou o que a gente chama de selo, né? As 3 maiores notas também vão receber um selo aí. Isso motiva os alunos e fica registrado no nome dele, dentro da plataforma. Se ele for fazer um outro curso, alguma coisa assim, o outro professor, quando clicar no nome do aluno lá, vai aparecer o selo, vai aparecer o histórico daquele aluno, o que ele adquiriu, né? Dentro do processo de gamificação. Então, são recompensas virtuais aí para poder motivar os discentes. Sem contar com o processo de acessibilidade, que a gente tem que falar muito, né? Tudo isso daí são alguns dos recursos, não são as ferramentas. São recursos que toda ferramenta tem ou deveria ter no processo de educação à distância. Pessoal, a partir daí, a gente tem que escolher, né? Sabendo disso, a gente tem que escolher um ambiente virtual. Eu sei que muitos aí não conhecem o Moodle, alguns já conhecem, eu vou procurar na próxima aula mostrar um pouquinho do Moodle. Vocês também estão utilizando o Moodle dentro da nossa plataforma e vamos utilizar do Google Sala de Aula para desenvolver nossas ferramentas. Então, a escolha que eu fiz é o Google Sala de Aula por ser mais prático no caso desta turma. Mas pode ser necessário, né, caso vocês achem que queiram aprender aí o Moodle, alguma coisa assim, ou queira executar dentro da plataforma Moodle, a gente repensa esse processo de ensino e de aprendizagem, tá bom? Então, vamos trabalhar com o Google Sala de Aula, mas não quer dizer que a gente vai bater o martelo, né? Vocês vão aprender como discentes aí, mas pode ser que a gente possa liberar, às vezes, uma disciplina para que vocês trabalhem como se fossem professores também dentro do Moodle. Esse processo de escolha nem sempre é feito pelo professor, tá, pessoal? Geralmente, ou é a instituição que faz esse processo de escolha, ou é o próprio governo, né? Mas é baseado em recursos financeiros e por aí vai indo. Então, às vezes, bom, vamos imaginar o seguinte, vamos colocar o Blackboard, mas não tem dinheiro para poder colocar uma ferramenta de ambiente virtual boa, tudo bem, não estou fazendo propaganda também do Blackboard, não, gente, porque é uma das privadas mais usadas, né, uma das mais usadas dentro do Brasil. Existem inúmeras outras ferramentas. Mas é necessário avaliar essa necessidade da instituição. Geralmente, seria interessante consultar professor, consultar o aluno. Isso aconteceu dentro do ambiente remoto. Os próprios alunos aqui do Instituto Federal, em vez de escolherem um Moodle, né, somente em um campus os alunos utilizaram aí do Moodle, mas em outros campos, muitos deles escolheram aí o Google Sala de Aula para isso, né? Então, é necessário pensar na questão da usabilidade desse sistema, considerar a escalabilidade, né? Eu estou nesse ponto, se eu quiser ir para o outro ponto, existe escalabilidade dentro dessa ferramenta, né? É possível personalizá-la dentro das minhas necessidades, tem integração, né? Segurança, custo e orçamento. Então, tem aí uma série de requisitos, né? Um teste piloto que você pode fazer com os discentes para ver se eles se adaptam, e com os professores também, para ver se adaptam àquela ferramenta, né? Entre outros, pessoal. Aqui tem as referências da unidade. Espero que vocês tenham gostado da aula. A próxima é uma aula prática. Eu vou mostrar o que vocês precisam fazer dentro do processo prático. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.